Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte da Universitária FM 99.9 MHz. Também bom dia para quem nos acompanha pela Universitária AM 820 kHz. São 11h30 e começa agora o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. E hoje nós completamos exatos 9 meses no ar. Eu quero agradecer a toda a equipe de professores, professoras, estudantes, parceiros, enfim, ao Núcleo de Rádio e TV Universitária, a você, principalmente ouvinte, por tornar possível esse projeto de jornalismo e cidadania. Muito obrigada. Eu sou Adriana Santana, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Na próxima meia hora, a gente vai discutir sobre um tema importantíssimo, sobre o porquê de o Brasil voltar a se preocupar com a sífilis. Por que a sífilis voltou a ser epidemia no nosso país? É a pergunta de hoje do programa. Já estamos também ao vivo com transmissão via streaming pelo facebook.com/Programa Fora da Curva. Você já pode participar do programa enviando seu comentário, sua pergunta pela nossa página facebook.com/Programa Fora da Curva. Nos últimos 5 anos, e os nossos entrevistados vão me corrigir se eu estiver errada, os casos de sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, aumentaram de maneira assustadora aqui no Brasil. Houve um crescimento de mais de 5.000% no nosso país. Por que uma doença tão antiga, que nos remete até a textos literários do século XIX, volta com essa força, né, a ponto de se tornar novamente uma epidemia? Para falar sobre isso, já está aqui conosco no estúdio Vilma Costa de Macedo, que é professora de enfermagem da UFPE e pesquisa especificamente essa área de sífilis congênita e gestacional. E também conosco a Acioli Neto, que é sociólogo e coordena o projeto Cidadania LGBT do Instituto Boa Vista. Muito bom dia, Vilma. Muito bom dia, Acioli. Bom dia. Bom dia para vocês e obrigada por aceitar esse convite, falar desse tema tão importante e silenciado, né? E infelizmente ainda silenciado. E eu queria começar te perguntando, Vilma, aquilo que é muito simples, mas pode ser desconhecido por muita gente. O que é a sífilis? Bom dia a todos. Que bom a gente poder dialogar sobre esse tema tão importante. Então, a sífilis é uma doença, é uma infecção sexualmente transmissível, tá? Que ela é predominantemente exclusiva do ser humano e que ela pode ser transmitida por via sexual e também via transplacentária. Existe mãe para o feto. De mãe para o feto, que é chamado também de transmissão vertical. Existe também a transmissão sanguínea, mas hoje, na atualidade, é mais raro porque a gente tem um rigor maior nos hemocentros. Então, caiu bastante a forma da transmissão sanguínea. O que prevalece mais hoje é a transmissão sexual e a transmissão vertical, que é da mãe para o bebê. Por que esse aumento estrondoso, assim, quantidade de casos? Hoje a gente tem visto, não só em Pernambuco, outros estados do Brasil têm tido aumentos dos casos de sífilis. Esse percentual de 5.000% confere, é isso mesmo? Confere. E infelizmente a gente tem para a doença, para a infecção, um termo que a gente chama de subnotificação. Então a gente ainda espera que a gente tenha mais, mas que ainda não foram identificados e notificados, né? A sífilis é uma doença de notificação. Isso quer dizer que todo profissional de saúde, quando atende um paciente, seja homem ou mulher, tá? Ou mesmo a criança na maternidade, identificando que aquele usuário tem, aquele paciente tem a doença, ele deve notificar. E existem muitos casos que ainda não foram identificados e notificada a autoridade sanitária. Você que pesquisa, né, a fundo a questão, tem uma razão única ou é uma série de fatores que acabaram ocasionando essa epidemia novamente? A gente pode dizer que existe um mix de fatores. Um dos fatores mais importantes, né, para esse recrudescimento, tá, esse aumento dos casos, que hoje a gente também pode estar colocando, né, destacando que o preservativo ele não tem sido mais utilizado, principalmente na faixa de 20 a 29 anos, não é? Que é uma faixa etária
de uma população sexualmente mais ativa. Nas outras faixas de idade também a gente percebe o não uso do preservativo. E as formas de prevenção são essas? Essa forma simples de prevenção é o uso do preservativo, Acioli? Que é aparentemente simples, né? Porque na realidade teoria, a gente está vendo que não é. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aqui o convite que foi feito, também parabenizar pelos 9 meses. Obrigada, muito bom, a gente né? agradece. E que espero que passe agora mais, não só 9 meses, mas 9 anos. Que assim seja. Certo? Pois bem, é interessante observar que a sífilis traz a discussão e à tona um problema que é muito grave, que é a ausência de prevenção às IST, as infecções sexualmente transmissíveis como um todo. Houve um grande boom quando ocorreu a epidemia de AIDS, que na realidade nem que quando ocorreu, ela ainda está em curso. Sim. Mas nós já temos mais de 30 anos de epidemia, do primeiro caso até hoje. Sim. E aí houve todo um investimento em prevenção. Eu acho que conforme o Vilma estava colocando, que é um mix de fatores, mas o principal deles, no nosso entender, é a negligência do Estado em relação a isso. Bom deixar claro, eu digo isso sem nenhum constrangimento, até porque eu fiz parte tanto do programa municipal de doenças sexualmente transmissíveis durante 12 anos e também fui da prevenção do Ministério da Saúde em Brasília. E a gente vê de perto que houve um arrefecimento, uma diminuição significativa da prevenção no campo do HIV/AIDS e no estímulo do uso do preservativo. Então você não vê mais campanhas. No máximo, que é clássica, é a campanha do carnaval. Como se as pessoas comentava isso, né? Há pouco. Como se as pessoas só se relacionassem sexualmente no carnaval. E não é verdade. Né? E há um cansaço também, passado 35 anos praticamente de epidemia, nesse tipo de prevenção. Então, tanto os jovens que não tiveram contato frequente com pessoas adoecidas com HIV ou soropositivas sem sintomas, não viram o boom da epidemia, quanto as pessoas mais velhas que cansaram no uso do preservativo. Então, e junto a isso, o fato de cada vez ter menos campanhas de prevenção por parte dos órgãos de saúde pública. Então, e não aquelas esporádicas do carnaval. Prevenção à AIDS deveria ser para todo dia. Sim, essa campanha, porque afinal, todo dia as pessoas têm aí relações sexuais, independente de ser festivo ou não. Não é um ato festivo. Então o Estado está negligenciando e está sofrendo, obviamente, as consequências agora com essa quantidade absurda, né, de novos casos. O Estado deixa de investir e tem que investir, se é que está investindo no tratamento, não é isso? Que tem um custo muito elevado. Principalmente o tratamento da criança com sífilis congênita. Eu queria que tu me explicasse. Você falou que há 3 tipos, não é? Tem a sífilis congênita, tem a sífilis... a sífilis gestacional e a sífilis congênita, né? E a prevenção da sífilis se dá com o uso de preservativo. E a criança e o bebê, como é que se previne a pessoa que vai nascer? No caso da mulher, quando a mulher se descobre, é identificada com sífilis durante a gestação, ela precisa, né, realizando o pré-natal, ela pode iniciar o tratamento, tá? Esse tratamento, quanto mais precoce for, melhor, porque evita de passar a doença, a bactéria, para a criança. Caso a mulher gestante não realize o tratamento durante aqueles 9 meses, até 30 dias antes do parto, significa que tem mais chances daquela criança nascer com a sífilis congênita. E aí a sífilis congênita pode levar consequências na criança para toda uma vida. Então, além de ter consequências na criança, a mulher tem mais risco, tendo sífilis, de ter um aborto, parto prematuro, natimorto, a criança ter má formação e consequências que vão levar a esse tratamento. O tratamento hoje na rede pública, né, conforme protocolo do Ministério da Saúde, uma criança que não tenha nenhuma outra consequência ou nenhum outro problema, leva cerca, né, em média, de 10 dias no ambiente hospitalar. Então é relativamente simples, é antibiótico? O tratamento com penicilina. Com penicilina. Hoje o tratamento para a sífilis continua sendo, quero fortalecer isso, a penicilina. Não existe, hoje a gente não tem nenhuma pesquisa que comprove que existe resistência, né, à penicilina. A bactéria, a penicilina. Não há outro tratamento, também não há vacina, né? Não tem vacina. E outra coisa, a pessoa pode fazer o tratamento
e ela pode se reinfectar, então ela não fica protegida. Né? Não é feita uma vacina, que a gente toma aquela vacina e se protege contra aquela doença. Então eu peguei durante a pesquisa que eu realizei na cidade do Recife, no ano de 2014 e 2015. Foi o seu doutorado. Exatamente. Mulheres que tinham uma história, que relatavam histórias de sífilis na primeira gravidez e na terceira gravidez. Caramba. Então ela se reinfectou. Muitas vezes não era com o mesmo parceiro, eram com outros parceiros. Mas essa possibilidade de reinfecção, ela existe, grande, e né? ela é presente. Olha, chegou aqui uma pergunta do ouvinte Ed Júnior. Quais são as medidas que estão sendo tomadas para combater essa epidemia? Eu acho que ele se refere a governos e, enfim, organizações sociais, associações. Eu acho que... No momento, são poucas as medidas que estão sendo tomadas, entende? É visível uma diminuição no investimento voltado à questão da prevenção, tanto em nível federal quanto estadual e municipal. Eu tive a oportunidade há cerca de um ano de participar de uma pesquisa ligada à Fiocruz e à Universidade Federal do Ceará, em que nós fizemos testes de sífilis de 350 homens. E o percentual, ainda não saiu a pesquisa, não tem um dado, e a gente ainda está trabalhando nesse sentido, mas era impressionante o número que dava de casos de sífilis, era muito elevado. E era uma pesquisa sobre IST e AIDS e HIV. Existe algum perfil ou não? A maioria são adultos jovens, né? O que está acontecendo, como essa pesquisa, ela tinha um espectro grande de faixa etária, então nós pegamos todas as faixas etárias e observamos também, e é interessante colocar, que nem todo resultado de reagente para sífilis, ele é um caso da doença instalada ou em curso. Porque o que tem chama-se também a cicatriz sorológica. Ou seja, no momento que a pessoa pega a sífilis e se trata, leva um tempo para que ela deixe de dar o resultado reagente no resultado do teste. Ela pode ser uma doença silenciosa, né? Ela pode ficar sem... Não, nesse caso especificamente, é porque fica registrado o que chama de cicatriz. Porque passou, mas fica sempre registrado que a pessoa tem, que teve sífilis. Entendi. Então tem todo um cuidado que tem que ser feito. Mas eu gostaria de destacar um outro problema, já que estamos falando de problema, eu acho que tem que ressaltá-los mesmo, Sem diante dúvida. da necessidade de a gente combatê-los. É também uma noção equivocada de adventos frequentes de choque anafilático, que faz com que muitos profissionais de saúde evitem fazer o tratamento do paciente com a penicilina bezatina com receio de ocorrer um evento de choque anafilático. Isso não procede? É uma crença? É o quê? Porque a penicilina é uma medicação que em anos anteriores tinha com muita cultura em cima do uso e da administração desse antibiótico, porque podia causar reações anafiláticas. Só que essas reações anafiláticas, elas são muito pequenas. 1 em 1 milhão. A literatura científica, as pesquisas realizadas de acompanhamento de pacientes que utilizam a penicilina, né, porque a penicilina também é utilizada para o tratamento, por exemplo, de febre reumática. Né? Então, são muito pequenos os efeitos adversos do uso da penicilina. Os ganhos são muito maiores, né? Exatamente. Então, quando a gente vai pesar, né, o efeito negativo e o efeito positivo, a gente percebe que o efeito positivo do uso adequado é muito maior, não é? Porque você vai perceber... Porque o risco é pequeno. Exatamente. Então, muitos profissionais da área de saúde ficam ainda com aquele tabu, com receio de que possa ter alguma reação, e aí encaminha o paciente para um outro nível de tratamento. E às vezes o paciente não chega no outro nível de tratamento no mesmo dia. Às vezes o paciente, ele não tem, por exemplo, dinheiro para andar. E a doença vai se desenvolvendo, E a doença vai ficando instalada ali naquela pessoa. Dificulta o acesso ao tratamento. Dificulta o acesso. Inclusive, assim, é frequente, eu vi que a prefeitura até fez um investimento recente em mais uma formação voltada à questão da sífilis, entre várias outras. Inclusive, eu tive a oportunidade, na época que eu coordenava um programa, de investir pesado nesse sentido, porque ainda tem um número significativo de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, que têm receio de aplicar a penicilina com receio do choque, o que é 1 em 1 milhão, e tem condições, mesmo em choque, reverter o processo.
Então não tem por que isso, Isso mas é isso muito ainda é uma importante. barreira. Sim, entendi. É uma barreira. Chegou uma pergunta aqui que o ouvinte Marcos Aurélio, acho que estava em sintonia comigo, que era a pergunta que eu faria agora, né? Com essas restrições orçamentárias, né, implementadas pelo governo federal, especialmente na saúde, né? A gente comentava também antes do programa que o SUS foi relegado a terceiro, quarto ou quinto planos, Isso. né? A gente não sabe nem qual o futuro próximo será do Sistema Único de Saúde. Aí o ouvinte Marcos Aurélio pergunta, em função dessas restrições, a prevenção e o tratamento da sífilis serão prejudicados de que maneira? Sim, eles estão sendo, né, prejudicados. Já estão, né? Já estão. Quando você tem um aumento de casos, quando você tem a identificação maior na maternidade, né, poderia ser realizado na atenção primária, que são os postos, Os postos as de unidades de saúde. E aí a mulher passa 9 meses tendo algum tipo de contato com algum profissional de saúde e não foi tratada. E ela chega no dia do parto e é identificada. E aí não dá para fazer muita coisa Não dá para mais, fazer né? muito. O que denota uma falha significativa no pré-natal, porque é inadmissível com 4 a 5 consultas em Exatamente. média de pré-natal, Não né? se faça esse Não exame. se faça o exame. É um simples exame de sangue. É um simples exame de É um sangue. exame isso? E tem simples. teste rápido que pode ser feito, tem outros testes, VDRL, tem várias ELISA. oportunidades. O médico perder essa oportunidade profissional de saúde é inadmissível. Então, identificado que a mãe está, né, portadora da sífilis, ela toma a orientação, é que o profissional de saúde passe o medicamento que é a penicilina. Que seja, é um E o tratamento. bebê também acaba sendo E aí a atingido criança, positivamente ela também. pode ser tratada se a mãe realizar esse tratamento de forma adequada. Entendi. Né? E quando eu falo de Continuada. forma adequada, ela tem que realmente perceber que qual o tratamento que foi prescrito para aquela pessoa que foi identificada, que é de acordo com os sintomas e a data, não é, que a pessoa chega lá referindo, não é, que foi identificada. E a possibilidade de cura da mãe do bebê com esse tratamento, sim, né? Sim, eu ia perguntar a total vocês, possibilidade. que é uma dúvida, eu acho também de muita gente, é minha. Como é que se apresenta a sífilis? Como é que ela é imediata? Quais são os sintomas? Eu vou começar, vamos fazer um bate-bola jogral. que é isso. É interessante que assim, os primeiros sintomas, eles desaparecem. Logo em seguida, é uma pequena feridinha, assim, ulcerações, feridas pequenas. Elas aparecem onde? Na glande, no pênis e também na vagina, certo? Elas aparecem no início da doença? Aparece. Aí esse é que é um problema, porque numa linguagem popular, muita gente diz assim, foi um pé de cabelo, ou foi o fasciclé da calça que machucou, entende? Porque como surge essa pequena ferida e com poucas semanas some, então muita gente tem a noção equivocada de que aquilo ali foi nada, uma bobagem, só que não é. Não é. Aí a pessoa continua com a bactéria na corrente sanguínea ativa, né? E se não se trata, tratar, transmite a outras pessoas. transmite a outras pessoas, tá? E se passar muito tempo com a doença não sendo identificado, aquela bactéria pode se alojar, inclusive, em órgãos do corpo, Que como pode o coração. acontecer numa pessoa que está doente, está com a sífilis. O que é que acontece? Como é que ela se Manchas, apresenta? quanto mais tempo, né, ela pode apresentar manchas vermelhas na palma das mãos, em algumas outras partes do corpo. No solado do pé. No solado do pé. E aí é um indicativo de que a pessoa, inclusive, já tem a doença há muito tempo. Já está instalada há Já muito está tempo. instalada há Você muito falou tempo. que ela pode chegar ao coração? Pode chegar assim, de forma mais sistêmica, não é? Lesar alguma parte daquele coração daquela pessoa. E é uma doença letal? E tem um agravante, que é a questão da neurosífilis também, que deve ser ressaltada. E nos casos mais graves, ele pode levar à cegueira. A cegueira. E no caso do bebê, que como já foi colocado, Uma série de a questão da malformação. Mas isso, assim, os sintomas vão sendo apresentados e se houve negligência, principalmente no caso da saúde pública, porque a gente tem que tomar muito cuidado que a saúde, às vezes, parece que a negligência é da pessoa. Certo que muitas vezes a pessoa relaxa um pouco, tanto na prevenção quanto dos seus próprios cuidados, no autocuidado. Mas se em algum momento ela vai a uma unidade de saúde, o médico tem que ver, o profissional de saúde tem que ver aquela pessoa como um todo. E o que infelizmente não acontece, né? Então ele pode observar, uma simples observação na palma da mão,
mão e na palma do pé de ver aquelas manchas meio rosadas, meio avermelhadas, já vai dar um indicativo que ela pode estar com sífilis, exame, entendeu? né? E essa testagem é muito simples. E aí, realizando esse diagnóstico, ela pode fazer esse tratamento. Se uma pessoa acredita que tem a sífilis por alguma razão, o que é que ela deve fazer? Ir a um posto de saúde? Ir a uma unidade de saúde mais próximo da sua casa. Em qualquer unidade de saúde? Ou tem alguma restrição? Deveria ter o teste rápido, como a Cioli falou. Em todas? Em todas as unidades de saúde. Mas na prática... As unidades de saúde estão preparadas, deveriam estar preparadas para realizar o teste rápido, que seria a primeira abordagem, não é, que a gente fala na parte, no campo, não é, de sanguíneo, né? Por exemplo, a pessoa vai lá e faz uma testagem realmente. Se esse teste rápido der reagente, ele pode iniciar o tratamento na hora. Não precisa esperar para fazer um outro exame. O único indicativo é esse. O teste rápido, ele agora, pode fazer. No Recife, como sugestão, porque às vezes a unidade tem, mas nem sempre está com um profissional disponível para fazer o teste rápido. O que nós lamentamos, porque é um teste, como muito diz, simples. É rápido e simples, é um furinho no dedo e que com poucos minutos se tem o resultado. Mas aqui tem 2 locais que eu costumo recomendar, que é o Centro Gouveia de Barros, que funciona aqui no Pátio de Santa Cruz, perto do Mercado Santa Cruz, no caminho do IMIP. Lá no Centro Gouveia de Barros tem um CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento em DST e AIDS, e que realiza tanto o teste de hepatite... Diariamente. Então, exceto na sexta, é de segunda a quinta, e aí a pessoa pode fazer de uma só vez o teste de HIV, inclusive, de hepatite B e C e de sífilis. Tem algum outro centro? O outro lugar que eu também, que é mais para tratamento, mas também pode ser buscado no Recife, é lá no Lessa de Andrade, no SAI, que é o Serviço de Atenção Especializada do Lessa. Tem outros lugares também, mas esses são de referência. Tem referência para tal. Vilma, como é que a gente falou que o Brasil está vivenciando essa epidemia, né, novamente, de sífilis, e como é que está Pernambuco nesse ranking? Qual é a situação do estado hoje? O estado, ele tem apresentado aumento dos casos, né? Ele é um estado que tem um número elevado, né, no caso de notificação. Só que é importante destacar que hoje a gente tem um estado com 185 municípios. E alguns desses municípios, no último boletim epidemiológico, foi apresentado que 22 municípios estão silenciosos. Eles não estão enviando a informação? Eles não enviam a informação ou a notificação, né? Que é a mesma coisa. E aí, esse município silencioso, será que é uma situação favorável? Muitas vezes a gente percebe que não. É estranho que o município não tenha quando não tem um profissional sensível, tem, né? Ou não tem a testagem rápida. São quantos municípios que estão nessa 22 situação? 22 municípios estão silenciosos pelo último boletim de outubro, pela Secretaria Estadual de Saúde, estão silenciosos na questão do encaminhamento das informações. Então, para um profissional que perceba, assim, leia o boletim, o que é que ele vai pensar? Poxa, aquela situação é positiva. E não é justamente o contrário. Aquela situação não é positiva. Porque um município silencioso, ele pode estar tendo vários casos, inclusive tendo até mais identificação, poderia ter até mais identificação se ficasse realizando a testagem, dentro dessa unidade de saúde. Inclusive, como foi falado anteriormente, trata-se da subnotificação. Sim. Ou seja, no momento é muito difícil ter uma atenção aos dados, infelizmente, em nosso país. Ele não tem uma priorização em relação à questão dos dados de uma maneira geral. E em saúde pública isso é gravíssimo, porque são com os dados que nós possamos fazer, que nós podemos fazer as políticas públicas voltadas ao enfrentamento do caso. Se não há dados, se não há informação, a doença passa desapercebida. Então a subnotificação, em alguns casos, chega a mais de 30%, que é exato que não se manda as informações, não se resiste e não se acompanha. Quem isso faz gravíssimo. esse registro de informação? Quais são as instâncias de registro de informação? É a vigilância epidemiológica. Então, a vigilância epidemiológica, tanto do Estado quanto do município, que são as diretorias responsáveis para esse acompanhamento. Em todas as doenças, seria interessante ter um acompanhamento estatístico, epidemiológico. Mas, infelizmente, não é o que acontece.
Então, se a gente não tem o registro, ou se há a subnotificação, subregistro, não há a criação de políticas públicas e, em bom português, não há o envio de medicação, por fica exemplo. Mais frágil, né? Unidades, né? Fica também. mais frágil, que a informação também leva ao empoderamento, né? Leva a você conhecer a realidade daquele território para poder agir. Se eu não tenho a informação, ou se a informação não é muito validada, né, a gente tem mais fragilidade nas ações e nas intervenções. Outra coisa que a Cioli falou, que eu queria destacar, é a questão do tratamento do parceiro. Eu ia falar Né? Importantíssimo, Importante que a gente comente aqui, que é importante que quando uma mulher foi identificada com sífilis, que aquele profissional de saúde também possa estar sensibilizando e orientando aquela mulher para o tratamento de suas parcerias sexuais, porque esse tratamento é importante para evitar a reinfecção. E é interessante a gente aprofundar um pouco essa questão, porque parte das relações, parte das questões comportamentais. Então, muitas vezes... São as mais difíceis, às vezes, bem não é? mais difíceis, porque no início do tratamento, o parceiro já estava infectado, ou até a mulher também já estava infectada, e aí fica como se fosse um caso de traição. Entendo. Um dos grandes problemas de trabalhar as questões das doenças sexualmente transmissíveis, das infecções sexualmente transmissíveis em geral, é no campo comportamental, né? Então, se a mulher aparece com sífilis, aí se a pessoa, o companheiro, não tiver sintoma, a primeira coisa que ele acha que ela traiu e vice-versa. E aí acaba se criando os pactos de silêncio, evita se tratar e a reinfecção é uma contínua. Então, é uma doença que está lidando com muitas dificuldades, né? Da negligência do Estado, a falta de informação, a falta de informação oficial, inclusive, né? E a ignorância, digamos assim, a falta de conhecimento das pessoas e o próprio preconceito. E né? tudo isso ficaria mais fácil de resolver, como a gente começou a conversa, com o uso do preservativo e a testagem, porque a gente sabe que depois de um tempo de relação, ficar imaginando que uma pessoa mantém uma relação durante muitos anos, sempre com o uso de preservativo, não é o cotidiano, não é o corrente, né? Chega um momento que relaxa, mas se usar o preservativo, você vai estar evitando infecção, não só pro HIV, mas para sífilis, para gonorreia, inclusive para uma outra que é seríssima, que pouco se fala, e eu sempre toco nesse assunto, quando possível, que é o HTLV, que é mais ainda silencioso, leva até 40 anos para se ter sintoma. Então, quer dizer, você pode passar uma vida inteira sem saber que tem contato com HTLV, por exemplo. Já é uma próxima pauta para Fora da Curva. Nosso repórter Vitor Aguiar tem uma informação para vocês. Bom dia, Vitor. Bom dia. Hoje às 17 horas, no cruzamento da Conde da Boa Vista com a 7 de setembro, ali no centro da cidade, vai ocorrer um ato contra a PEC 181, intitulado Eles Querem Proibir o Aborto até em caso de estupro. A PEC 181 de 2011 é de autoria do senador mineiro Aécio Neves, do PSDB, e defende o veto ao aborto em qualquer caso. A PEC já foi aprovada na comissão e segue agora para o plenário do Senado, mas é considerado um cavalo de Troia, uma vez que a proposta se esconde atrás de uma ampliação de direitos trabalhistas. E vai ser novamente o horário? Hoje, às 17 horas. Onde? Ali no centro da cidade, Conde da Boa Vista, com 7 de setembro. Todas convidadas e convidados. A gente, infelizmente, está quase terminando. Eu queria agradecer muitíssimo a vocês dois, a Vilma, a Cioli. Eu ainda vou roubar um pouquinho do tempo de vocês, que quando terminar o programa a gente ainda grava vídeos para responder as outras questões. Sim, sem dúvida, na discussão. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Que agradeço. Querem deixar alguma página, algum e-mail, algum fone para as pessoas contactarem para tirar dúvida? Não, eu estou realizando essa pesquisa também agora de sífilis na atenção primária, uma pesquisa menor, porque a gente está sem financiamento, né, e a gente está tentando realizar a intervenção na questão do teste rápido, para saber por que os profissionais não estão realizando a testagem rápida. A pesquisa é na Universidade Federal? É pela universidade, com estudantes, né, da graduação. Que e bom, a gente tem ido às unidades de saúde para saber daquelas unidades de saúde, né, se elas estão realizando a testagem e quando fazem
a gente também faz perguntas ao profissional de Maravilha. saúde, o que é que eles sentem de dificuldades e facilidades na realização do teste. Que bom, parabéns. E eu queria Daciolo. deixar um recado, assim, pode entrar na página do Instituto Boa Vista, mas a gente trabalha com questões relacionadas a direitos humanos em geral, e saúde e direitos humanos, mas deixar um recado de que nós, enquanto cidadãs e cidadãos de uma maneira geral, e os jovens que estão muito relacionados às redes sociais, à internet, não silenciem. Procure os direitos, questione, porque não está havendo campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, sabe? Cobre do governo, é o nosso imposto que está sendo colocado. Sem dúvida. Né? Então, sem assim, dúvida. e quem vai ser o principal prejudicado por isso somos todos nós. Sem dúvida. E o Por dinheiro essa está indo para algum lugar, negligência. né? E o dinheiro está indo para correto. algum lugar, gente. Então a gente tem que cobrar muito sempre. Isso é muito importante. Perfeito, muito obrigada, gente. O programa Fora da Curva desta segunda-feira, 13 de novembro, nosso mensário de 9 meses. Vai ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a Vilma e a Cioli Neto. O programa de hoje teve a produção sempre impecável. Importante registrar, de Ed Rodrigues. Nas redes sociais tivemos Beatriz Jatobá e Carola Nangeira. E aqui no estúdio, a atuação de Vitor Aguiar. Na técnica de som, Chico Rocha. Amanhã você fica com a apresentação de Manina Aguiar, produção da professora Ana Veloso, num programa também bastante importante que vai discutir sobre a luta comunitária, perguntando quem faz a resistência nas comunidades. O Fora da Curva de hoje vai ser reprisado mais tarde, às 10 da noite, e já está disponível no facebook.com/programa Fora da Curva e também no nosso canal no YouTube. Se me permitem, vamos diminuir um pouquinho o peso da segunda-feira com o recado do poeta e dramaturgo russo Mayakovsky. Um poema que dedico à professora Ana Veloso, a Ivana, a Eduarda, Paula, Bruno e a todas e todos que fazem o Fora da Curva. Fiz ranger as folhas de jornal, abrindo-lhes as pálpebras piscantes. E logo, de cada fronteira distante, subiu um cheiro de pólvora, perseguindo-me até em casa. Nestes últimos 20 anos, nada de novo há no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo, mas também, por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado, as ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como a quilha corta as ondas. Boa tarde, boa semana. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.